Jesus. Abra a tua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 12 em diante. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Podeis tomar assento. Apóstolo Tiago, ele fala sobre Elias, e ele diz: era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando, pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ainda pela manhã ministrávamos sobre ansiedade. Onde nos leva a ansiedade, os resultados que uma vida de ansiedade, ela traz de prejuízo para nós. E a palavra agora vem dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Temos que saber que Elias, ele vai ao Carmelo, ele ora, cai fogo dos céus. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele tinha uma intimidade tremenda com Deus. Ele ora, cai fogo do céu. Ele ora para não chover, não chove. Ele ora para chover, chove. Então era um homem que vivia em comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus. E Tiago diz: olha, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Isso quer dizer que ele sofria como eu sofro, ele sofria como cada um de nós pode sofrer, ele tinha problemas como qualquer um de nós. E logo ele está ali, ele no Monte Carmelo, ele tem uma grande vitória. Muitas vezes nós pensamos que vamos orar, Deus vai fazer, vamos planejar e Deus vai abençoar, mas há momentos que nós estamos na montanha e há momentos que nós estamos nos vales. Os vales, eles vêm logo depois das montanhas. As pessoas fortes são aquelas que aprendem a respeito da sua fraqueza. Quem são as pessoas fortes? Aquelas que nunca caem? Aquelas que nunca têm problemas? Não, aquelas que ao cair se levantam. Aquelas que sabem que estão sujeitas ao fracasso também, que estão sujeitos às mesmas paixões. Após grandes vitórias espirituais, sobrevêm grandes momentos de fraqueza. Sempre que nós temos vitórias espirituais, podemos passar por momentos de fraquezas, momentos que pensamos em parar ou desistir. Após ele haver pregado no Monte Carmelo e ter
visto fogo descer do céu, liquidar os profetas de Baal. Porém, se prosseguir no texto que fala sobre Elias, nós vamos ver que logo após ele entra em uma decadência espiritual. Ele começa a sofrer com medo. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, conta a sua vitória, como ele conseguiu, como ele orou, como caiu fogo do céu, como Deus respondeu, como ele se dirige ao rei Acabe, e como ele diz: olha, se prepara, está vindo uma grande chuva, vem vindo uma grande chuva, se prepara para uma grande chuva, eu vou orar agora para que chova. Mas tudo isso resultou em uma perseguição. Tudo isso, quando Jezabel fica sabendo o quanto Elias havia feito e como totalmente matar a todos os profetas à espada, ela jura tirar a vida dele. E ele agora começa a sentir o medo dessa perseguição. Ele que era um homem que orou, e Deus, através da vida dele, destrói 850 profetas. Ele que orou, caiu fogo do céu. Ele que orou, a chuva parou. Ele que ora, a chuva volta. Um homem que qualquer um de nós poderíamos olhar para ele e falar: aí está uma fortaleza. Mas de repente, ele começa a se intimidar. Então disse Elias a Acabe: come e bebe, porque há um ruído de grande chuva. Porém, após a ameaça de morte sofrida por Jezabel dá a ele uma ordem que irá tirar a vida dele. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, diz assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Não sou melhor do que os meus pais. Ele agora está num deserto, assustado, debaixo de um zimbro, pedindo para Deus a morte. Muitas vezes nós pensamos: mas eu nunca vou passar por isso. Eu sou forte. Eu tenho uma intimidade com Deus. Eu nunca vou passar por isso. Por isso Tiago, ele vem e diz: Elias, um homem segundo as mesmas paixões. Hoje pela manhã, ao começar a mensagem, eu perguntei: quem nunca teve ansiedade? Todos nós temos ansiedade. Vivemos ansiedade. E quem nunca agora se intimidou com uma situação? Quem nunca teve medo de uma situação? Mas não é um homem de Deus, um homem que levanta suas mãos, ora, repreende, vem a chuva, para a chuva. Sim, todos nós temos as mesmas paixões, podemos passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas situações. Agora, Elias estava ali amedrontado, fugindo de uma situação, e ele agora, ele só pede a morte. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou, ele disse: levanta-te e come. O anjo vem para ele agora e diz: olha, se coloca de pé novamente. Ei, reaja. Quantas vezes nós estamos numa situação que não tem reação, aceitamos a situação, aceitamos aquilo que vem, nos intimidamos, pedimos quantas vezes: Senhor, nos leve, estou cansado de tudo isso. Quanto mais notícia nós ouvimos, mais nós estamos pedindo: Senhor, volte logo. Senhor, já cansamos, já cansei de tudo isso. E assim estava Elias, entrando em uma depressão, entrando em um buraco. Quando nós entramos em um buraco, em uma depressão, é muito difícil de sair. Muito difícil de sair, porque pelas nossas próprias forças, nós não encontramos motivos para continuar a viver.
motivos para continuar no processo. E ele está agora, então vem um anjo do Senhor. Então um anjo tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Tornou a deitar-se, sem reação. Quantas vezes estamos sem reação? Nos alimentamos, nós nos achegamos à igreja, ouvimos a palavra, nos alimentamos e pensamos: olha, agora vai dar. Não, eu vou fazer isso que o pastor está falando, eu vou seguir essa palavra. Mas voltamos a adormecer de novo, voltamos ao cansaço de novo, voltamos ao desânimo de novo. E o anjo do Senhor tomou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Olha, você tem um caminho pela frente, você tem que reagir, você tem que prosseguir. Porém, nós temos que ouvir a palavra de Deus, dar crédito à palavra de Deus, para que nós possamos levantar, para sair de uma situação. E ele agora se levanta, e ele vai para uma caverna. Quantas vezes pensamos: não, agora eu vou sair, ouvi essa palavra, comi, bebi da fonte, agora eu vou dar continuidade. Mas sem nos aperceber, nós entramos em uma caverna, e ficamos ali assombrados, assustados, sem saber como vamos continuar, o que vamos fazer na próxima etapa. E essa manifestação na vida de Elias mostrava como somos vulneráveis, mas também demonstram também que a ação de Deus se manifesta através da nossa fraqueza. Na nossa fraqueza, Deus se mostra. Quando eu não posso, Deus pode. Quando eu estou fraco, apóstolo Paulo diz: quando eu penso que estou fraco, aí que eu estou forte. Quando é que nós buscamos a Deus? Quando eu estou forte. Quando eu estou forte, eu estou confiando na minha oração. Quando eu estou forte, eu estou dizendo: eu posso, eu conquisto. Mas há momentos que a minha oração, ela tem um obstáculo, ela não chega, ela não sobe, ela não chega ao trono da graça. E como Elias, você e eu, nós oscilamos. Ora estamos lá no alto, e ora nós estamos embaixo. Por isso o apóstolo diz: olha, Elias, ele tinha as mesmas paixões. Tinha momentos que ele estava feliz, tinha momentos que ele estava com fé, mas havia momentos também que ele decaía. Nós somos assim. Há momentos que nós estamos confiantes, nós oramos, nós ministramos, e sabemos que através da nossa vida Deus está atuando. Mas tem momentos que a nossa oração, ela não sobe. Então a graça de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Para que Deus nos use, é preciso que sejamos capazes de enfrentar tristezas, depressão e fraqueza. Como é que Deus nos prepara? É na vida. Como Deus preparou Jó na vida? Como Deus preparou Davi nas guerras, nas lutas? Muitas vezes nós não entendemos que Deus, Ele está nos preparando, que Deus está no controle, que Deus está à nossa frente. Muitas vezes nós nos deparamos com situações que nós pensamos que não vamos vencer. Mas qual é a promessa de Deus? Se você passar pelas águas, eu estarei contigo. Se você passar pelo fogo, eu estarei contigo. Onde você estiver, eu estarei contigo. Deus não diz: olha, eu nunca vou deixar você passar pelo fogo, eu nunca vou deixar você passar pelas águas. Mas Ele nos dá a certeza que se passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Se passar pelo fogo, Ele vai estar conosco. Estarei convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Então Deus, Ele vai nos preparando, Deus vai nos fortalecendo. É na tristeza, na depressão, na fraqueza, é onde Deus começa a trabalhar para que nós possamos vencer. O anjo que o acordou orientou para que ele seguisse para o Monte Horebe. Olha, levanta, come, porque você tem um longo caminho pela frente. Você caminha. E levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ele vai até Horebe, no monte de Deus. Elias entra numa caverna, para ali passar a noite. E ele começa a pensar, só eu fiquei. Eu estou sozinho em tudo isso. Ninguém pode me ajudar, ninguém está comigo, ninguém pode me dar uma palavra de ânimo. Versículo 9 do capítulo 19 diz assim: e ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui? O que você está fazendo aqui? Sempre que nós paramos no nosso medo, sempre que paramos na nossa timidez, a palavra do Senhor, ela vem nos cobrar. O que você faz aí parado? Por que você parou nessa instância? Por que você não avança? Aí disse-lhe: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. O anjo chama ele para sair fora daquela caverna, sair fora daquela situação. Versículo 11 diz assim: e Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas. E disse-lhe Deus: sai para fora. Primeiro vem a ele um vento muito forte, mas Deus não estava no vento. Depois aparece, e o Senhor também, um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. O Senhor não estava no vento forte, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo. E vem uma brisa suave, uma voz calma e delicada. No Monte Carmelo, a experiência era com fogo. Quantas vezes nós pensamos que Deus só age da maneira como nós pensamos que Ele age? Ah, se não for com fogo não é Deus. Ah, se não for dessa maneira não é Deus. Nós muitas vezes estamos bitolados e queremos que Deus, Ele trabalhe da maneira como nós queremos e não como Ele quer trabalhar. Elias era um homem que estava acostumado a orar e os milagres aconteciam. Ele agora não estava preparado para as coisas não acontecerem. Tem coisas que não acontecem quando eu quero. Tem coisas que não vão acontecer quando eu determino. Quantas vezes aprendemos, não, você tem que determinar. Quem está no controle é Deus. Deus é que determina, Deus é quem dá a última palavra. Minha primeira tentação, se fosse Deus, eu iria trabalhar a mente de Elias. Eu iria chegar para ele e falar: olha, se levanta, você é um homem de Deus, você é muito forte. Iria trabalhar o psicológico de Elias, como muitas vezes nós pensamos. Uma pessoa vem pedir para você um conselho, logo você quer agir no psicólogo, na psicologia, e falar: olha, você é forte, você vai vencer.
mas Deus vai trabalhar com ele de outra maneira. Deus não está trabalhando com ele na autopiedade. Olha, coitado de você, realmente, se Jezabel te pegar, ela vai te matar. Não, Deus está dizendo, o que você está fazendo aí? Por que você parou nesse lugar? Por que você está fugindo? Por que você se esqueceu de todas as bênçãos que eu te dei? Vai e volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco. O que o Senhor diz para ele? Olha, volta. Versículo 15 diz, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Azeel, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Volta ao teu caminho. Volta, porque eu vou continuar te usando. A palavra, ela vai nos falar, volta, faça a obra, não desista, não pare, não tire a mão do arado, não entre em uma depressão, não fuja da proteção de Deus, não saia da presença de Deus. Ainda hoje pela manhã ministrava que todas as vezes que nós entramos em ansiedade, nós geramos ídolos, nós geramos a idolatria, buscamos misticismo, buscamos algo que venha substituir a palavra de Deus, porque nós queremos que Deus, Ele venha agir da maneira que nós queremos que Ele venha agir, e não da maneira que Ele pode agir, ou da maneira que Ele queira agir. E o Senhor então diz a ele, olha, a partir de agora, você ungirás Eliseu, um profeta, em teu lugar. Você vai ungir Eliseu, ele será teu companheiro, e ele ficará em teu lugar. Mas a palavra, ela também vem para mostrar que você nunca está sozinho. Nós pensamos que a obra de Deus depende de nós. Ah, se eu parar, se eu não fizer, se eu deixar, nós somos substituíveis. Deus coloca outro em teu lugar. Se você tirar a mão do arado, o Senhor diz que Ele não tem prazer em você. Se você parar de crer, se você parar de orar, se você parar de profetizar, Deus não tem prazer em você. E Elias, ele entra nesse processo, ele se esconde, ele foge. Ele quer a morte, e ele não quer continuar. E ele começa então a pensar que ele estava sozinho nesse processo. Mas o Senhor vem a ele e dá uma palavra no versículo 18 do capítulo 19, diz, também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus sempre tem o seu povo separado e escolhido. Não pense que Deus depende só de você. A obra de Deus, ela não está limitada. A obra de Deus, ela não está presa se você faz ou se você não faz. Nós que temos que confiar em Deus, nós que temos que confiar em Deus, tirar a ansiedade do nosso coração, para que a ansiedade não venha gerar os bezerros de ouro. Buscamos saídas por nós mesmos, ou fugimos quando Deus está nos provando, ou quando Deus está nos preparando para algo maior. Se você não aprender a lutar com a tristeza, a lutar com as decepções, a lutar com as angústias, a lutar com as decepções que o mundo te oferece, você nunca será um vencedor. Você tem que aprender, eu tenho que aprender. Deus, Ele permite muitas coisas aconteçam, não para a nossa derrota, mas para a sua glória.
Deus é louvado na nossa fé. Quando nós cremos, eu vou vencer. Essa situação que se levantou é uma situação difícil, mas eu sou mais do que vencedor. Deus vai me ajudar, Deus vai me amparar, Deus vai me guardar e Deus vai me dar vitória. Quando nós tomamos essa iniciativa, Deus se agrada. Deus, Ele nos fortalece. Deus nos coloca de pé novamente. Mas quando começamos a declarar derrota, essa situação eu não consigo vencer, eu não aguento mais, ó Deus, me leva, ó Senhor, já cansei. Palavras de derrota. Só começamos a descer morro abaixo. Só começamos a entrar em depressão. De repente começamos a pensar que Deus nos abandonou. De repente pensamos que estamos sozinhos. Só eu fiquei. Não existe mais ninguém. Olha, só eu fiquei. Aí Deus tira toda a vaidade que estava no coração de Elias. E diz, olha, lá em Israel, ficou 7.000, que não dobraram seus joelhos para Baal. E toda a boca que não o beijou. Não se curvaram para os deuses de Acabe e nem para os deuses de Jezabel. Há um povo que se manteve fiel. Sempre tem um povo escolhido por Deus que não se dobrou. Um povo que não se deixou levar. Não pense que você está sozinho. Não pense que só você passa por situações difíceis. Mas em toda situação difícil, você é mais do que vencedor. Deus vai te dar vitória. Deus, Ele nos chama para fora. Nós estamos acostumados a uma manifestação de Deus. E muitas vezes só pensamos que Deus age de uma maneira. Um vento forte, um terremoto, um fogo. Mas Deus vem agora com uma palavra suave. Falando, manso, eu estou com você. Eu te guardo. Eu te livro. Mas não aconteceu como eu pensei que iria acontecer. Quantas pessoas ficam andando de um lado para o outro, porque ele tem na sua mente uma maneira de Deus agir. E ele acha que Deus só age da maneira que ele crê. Não, Deus age da maneira que Ele quer. E da maneira que lhe convém. Não é como eu quero, é como Deus quer. E não pense que você é único. Não pense que só depende de você. É vaidade. Quantas vezes caímos na vaidade, pensamos, olha, Deus precisa de mim. Não, eu preciso de Deus. Eu preciso do agir de Deus. Eu preciso da proteção de Deus. Eu preciso do amparo de Deus. Quando estamos em situação de depressão e desânimo espiritual, a primeira coisa que Deus nos mostra é o fato que somos um item na grande história da salvação. Que Ele está realizando. Nós somos apenas um instrumento na mão de Deus para o seu grande projeto de salvação. O Senhor, Ele quer te usar. O Senhor quer te levantar. O Senhor quer te usar para ser bênção na sua casa. Através de você, todas as famílias serão bem-aventuradas. É através de você, na sua fé. Nós somos apenas um instrumento na mão de Deus. Nós somos usados por Deus. No Monte Horebe é um lugar de pacto com Deus. Com Deus, com o seu povo. Ali, no Monte Horebe, que é o Monte Sinai, onde Deus dá as diretrizes. É ali que Deus diz para Elias, vá ao Monte Horebe. Vá lá porque eu quero falar com você. Mas ele vai e ele fica na caverna. Muitas vezes nós vamos buscar Deus e continuamos dentro da nossa caverna de medo, de angústia, de decepções. E esperamos um agir de Deus
que muitas vezes Deus está falando e nós não entendemos. Muitas vezes nós ficamos esperando um tipo de palavra, mas Deus fala de outra maneira, fala manso. Às vezes esperamos um vento forte e Deus não está no vento forte. Achamos que Deus vai fazer um terremoto e Deus não está no terremoto. Achamos que então Deus vai estar num fogo e Deus não está no fogo. E Deus vai te chamar para conversar face a face com você. Eu te guardo, eu te protejo. Ninguém toca em você. Volte. No coração dele talvez ele diz, mas se eu voltar, vão me matar. O Senhor diz, vá porque eu sou a tua proteção. O Senhor está dizendo, não pare. Volte para a tua luta. Volte para a tua oração. Volte para a palavra. Volte. Não desista, não pare. Ah, mas eu vou parar, eu quero desistir. O Senhor está dizendo, não pare, porque eu estou com você. Não pare, porque eu vou com você. O Monte Sinai é o lugar de entrega, é o lugar de diretrizes. Onde nós devemos subir? No monte da revelação. Buscar em Deus. Senhor, nessa luta que eu estou enfrentando, me dá as diretrizes. Como eu devo agir. E o Senhor dá a Elias as diretrizes. Você vai fazer isto, vai agir desta forma, vai ungir um rei, vai levantar um discípulo. É assim. O Senhor vai te dando diretrizes. Você não sabe como agir. O inimigo trouxe medo ao teu coração, mas o Senhor vai trazer direcionamento. Como você vai agir? Diante de uma ameaça do inimigo, o Senhor te leva ao lugar da entrega de diretrizes. E o Senhor vai te direcionar. Ouça a palavra do Senhor. Ah, mas eu pensei que seria um vento forte. Deus não estava no vento forte. Eu achei que era no terremoto. Não é no terremoto. Não é no fogo. O Senhor quer falar ao teu coração. Filho, filha, eu estou contigo. Não temas. Eu te seguro pelas tuas mãos e te faço caminhar. Não temas. Você crê nesta palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa noite. Talvez você está buscando um grande mover. E Deus quer falar face a face com você. Pare, ouça. Talvez você tenha as lembranças de quantas vezes você orou e Deus agiu. Elias era esse homem. Mas ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tinha ansiedade, tinha medo, fugiu. Quando enfrentou um grande problema, ele se intimidou. Mas o anjo vai buscá-lo. O Senhor nesta noite, Ele está chegando próximo a você e dizendo, eu não te abandonei. Eu estou contigo. Eu vou te ensinar a direção que você deve tomar. Eu vou te dar as estratégias. E vou falar ao teu espírito como você vai agir. Como você vai agir na sua casa. Como você vai agir nos seus negócios. Eu vou te dar diretrizes. Te aquieta. Te aquieta. Não temas. Come esta comida. Te coloque de pé. Come novamente. Continue a caminhar. Eu vou te dar diretrizes. Suba ao monte do Senhor. Venha falar comigo. Se prostre diante do Senhor. Não pense que algo sobrenatural vai acontecer. Deus é sobrenatural. Mas nós achamos que precisa acontecer algo fora do controle. Deus está no controle de todas as coisas.
Deus não precisa de um show para que eu venha crer que Ele vai agir. Deus fala mansamente, Ele fala ao teu coração, Ele te chama no individual e fala com você. Abra os teus ouvidos, o Senhor está te dando direcionamento, como você vai agir, como você vai vencer esse espírito maligno que está te amedrontando, que está te intimidando, que você já pensou em parar, que você já pensou em desistir. O Senhor vai te dar as estratégias. Fale com Deus. Ele está numa voz suave falando ao teu coração. Anote tudo que Deus te falar. São princípios que Ele vai te dar. Ele vai te direcionar. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?